Olá! Hoje no Jornal Ontem você verá a expansão territorial brasileira. E o ciclo do ouro. Está começando mais um Jornal Ontem. Bom dia. Bom dia! A expansão territorial brasileira foi feita pelos colonizadores, que são os portugueses. As aplicações do limite do território que ocorreram entre o descobrimento e o Tratado de Madrid. Vamos agora com o nosso repórter Abner para falar um pouco com a Renata e explicar sobre esse conteúdo abordado. É com você, Abner. Bom dia, Matheus e Gustavo. Hoje estou aqui com Renata. Bom dia, Renata. Bom dia. A expansão territorial está ligada a qual fator histórico brasileiro? Bom, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico da colônia e aos seus interesses políticos e estratégicos da colonização. E como ocorreu em vista para quem estava no Brasil? Durante o século XVI, o povoamento colonial avança pouco, ficando principalmente no litoral nordestino e no sudeste. Bom, no nordeste ocorriam expedições para o norte, para que se abrissem as fronteiras para a Amazônia. E no final do século XVII e XVIII, ficou conhecido no interior nordestino e mineiro a pecuária bovina. E como se deu o Tratado de Limites? Os caminhos abertos pela pecuária, mineração e comerciantes, e entre outros, fez com que o território brasileiro estendesse muito mais do que era no Tratado de Tordesilhas. Sendo assim, foi criado em 1750 o Tratado de Madrid, que é reconhecido pelo direito da posse e pelo uso, fazendo com que os territórios fossem mais abrangentes. Porém, eles tinham dificuldades em delimitar a região sul, pois a Espanha queria muito o Rio Prata para elas, pois era socialmente de muito interesse para eles. Muito obrigado, Renata. Eu sou o Abner para o Jornal de Ontem. Muito obrigado, Abner. Agora vamos para um rápido comercial e já voltamos. Bar do Negão. As melhores mesas de sinuca do estado. E a melhor pinga da cidade. Recomendo! Ração Pedigree, de Minas para o mundo. O melhor para seu cachorro. Esses moleques só ficam de ram, tão. Tô de bis, hein? O ciclo de ouro no Brasil foi um período no qual ocorria a atividade de extração do ouro, que era uma grande atividade econômica ao país, que teve seu início no final do século XVII. Entre 1750 e 1770, Portugal passava por grandes dificuldades econômicas, por não saber administrar o seu dinheiro, e com isso acabou criando uma dívida com a Inglaterra, que estava se industrializando e aumentando seu mercado consumidor. Como as expedições no litoral interior do Brasil foram mal sucedidas, voltaram então as extrações no Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Vamos agora com Gustavo Souza, que está em Minas Gerais e vai explicar um pouquinho melhor como se deu a extração do ouro na época colonial no Brasil. Bom dia, Gustavo e Matheus. Eu irei falar sobre o ciclo do ouro no Brasil. Ele teve início quando foi descoberta grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais. Essas jazidas de ouro elas foram divididas em formas de lavras, e foi durante o auge desse ciclo em que houve um grande aumento no fluxo de pessoas e mercadoria na região brasileira, tendo um aumento do número de 300 mil pessoas para 3 milhões. E o mineramento do ouro de aluvião passou a ser a atividade mais lucrativa da colônia brasileira. E foi nessa mesma época em que os portugueses estavam praticando um grande abuso com a população brasileira. Eles estavam cobrando altos impostos com o ouro que era minerado nas jazidas mineiras. E graças a isso ocorreu a Inconfidência Mineira, na qual grande parte da população teve que sobreviver da agricultura de subsistência e exportação de matérias primárias básicas, o que acabou
dificultando o desenvolvimento do Brasil. Eu sou Gustavo Souza. Obrigado, Gustavo. O Jornal Ontem fica por aqui. Muito obrigado, vamos agora para o vídeo show. O vídeo show foi cancelado. Desculpem, vamos agora para a sessão da tarde com o filme Lagoa Azul. De novo esse filme? Lagoa Azul com vocês. Puta que pariu. Volta nela. E essa... Não pode ir, Eu não consigo. assistência e exportação de matérias primárias básicas, o que acabou dificultando o desenvolvimento do Brasil. Eu sou Gustavo Souza e seja bem-vindo a mais um jornal. Nossa senhora! Caralho, viado! Tá. Vamos, gente. Qual o fator histórico brasileiro? Quando eu consigo. Tá gravando? Fazer o Benzador falando. Ô, velho, Tá gravando? Tá gravando ou não tá, velho? Ô. Pai, eu vejo a pergunta, fala a pergunta. Mais um Jornal Ontem. Papá, papá,